Então, vamos lá falar de transferência, transferência para Lacan, e quem for chegando vai acompanhando como puder. É, não diferente daquilo que a gente já vem trabalhando desde segunda, ontem, hoje e vamos trabalhar amanhã. Muitas coisas em Lacan se trata de estrutura. E se eu pudesse definir o que é a transferência para Lacan, de pronto, eu responderia para vocês que é uma estrutura. Então, a transferência para Lacan é uma estrutura. E é essa estrutura que brevemente eu pretendo apresentar para vocês, para aqueles que já sabem como funciona a transferência em Lacan, mas para aqueles que ainda não sabem, que estão nesse percurso introdutório da clínica e dos conceitos lacanianos. Eu vou usar algumas referências e essas eu peço que vocês anotem a quem interessar, obviamente. São três referências que eu vou utilizar. Tem um texto dos escritos que se chama Intervenção sobre Transferência. Está nos escritos esse texto. Intervenção sobre Transferência. Texto que está nos escritos. O segundo texto, que eu também indico que vocês leiam, tenham acesso e depois façam uma leitura no tempo de vocês. Esse é um pouco mais difícil de escrever. Se chama Proposição, de 9 de outubro de 1967. Repetindo, Proposição, de 9 de outubro de 1967. Esse texto está nos outros escritos do Lacan. Então, primeiro texto, Intervenção sobre Transferência, que está nos escritos, e o segundo texto, Proposição de 9 de outubro de 1967, que está nos outros escritos. E a terceira referência é o capítulo 10 do seminário 11, que é o seminário que carrega o título do nosso Lacato nas Férias, os quatro conceitos fundamentais em psicanálise. Capítulo 10 do seminário 11, que é o capítulo sobre a presença do analista. Aqui, nesse capítulo, está a famosa afirmação lacaniana que, para mim, ela é muito cara, que a presença do analista é a própria manifestação do inconsciente. Isso é muito forte dentro do aspecto teórico. A presença do analista é a própria manifestação do inconsciente. Eu começo o nosso encontro fazendo uma citação direta desse capítulo da presença do analista. Essa citação está logo no início. E o Lacan vai dizer assim: a transferência, na opinião comum, é representada como um afeto. Qualificam-na de positiva ou de negativa. Aceita-se geralmente, não sem algum fundamento, que a transferência positiva é amor. Contudo, é preciso dizer que este termo, no emprego que se faz dele aqui, é de uso inteiramente aproximativo. O Lacan, nesse capítulo, ele vai falar sobre a presença do analista, mas ele vai fazer uma interface com o tema da transferência. E ele está dizendo para nós que dizem por aí que a transferência é amor, né? Dizem por aí que a transferência é um afeto. E dizem por aí também que a transferência é dividida em transferência positiva e negativa. Já lhes adianto que, de pronto, para o Lacan não existe transferência positiva nem negativa. Porque para Lacan, transferência não é um afeto. Para Lacan, transferência é uma estrutura. Nós vamos ver a transferência no lugar do afeto na leitura freudiana.
E aí, quem é leitor de Freud assíduo vai poder entender disso que eu estou dizendo nos textos técnicos sobre o amor e transferência, considerações sobre a transferência. O Freud vai deixar claro que o analisante ama o analista. E, para Lacan, o analisante não ama o analista, ama outra coisa. E aí, nós estamos no seminário 11 e nós precisamos dar alguns passos atrás, lá no seminário 8, que é um seminário inteiro dedicado ao tema da transferência, que é quando Lacan vai falar da transferência sob o nome de agálma. Agálma, que é um tema que aparece no famoso Banquete de Platão. Para quem não sabe, desculpe, o Banquete de Platão era uma reunião de intelectuais da época dos filósofos, do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, que reunia os grandes intelectuais. E o Banquete de Platão tem um desenrolar de uma história, ao qual Lacan faz um recorte muito específico do Banquete de Platão. E é essa imagem que eu quero tentar construir com vocês para nós pensarmos do que se trata a transferência enquanto estrutura. Quando nós vamos ao seminário 8, Lacan dedica mais de 10 capítulos falando, fazendo uma análise do Banquete de Platão. E o recorte que Lacan faz do Banquete de Platão é a imagem, inclusive a imagem do capítulo do seminário 8 tá ali, não vai dar para pegar agora, mas a imagem do seminário 8, né, a capa, é o recorte que interessa a Lacan. Você vai ver de um lado Sócrates, um homem um senhor, um homem com uma idade mais avançada, e de outro um jovem, que é o Alcebiades. E aí Sócrates tem alguma coisa nas mãos. E esse alguma coisa que Sócrates tem nas mãos é o que chama a atenção de Alcebiades. A princípio, há uma hipótese de Alcebiades está apaixonado por Sócrates. Mas aí o Lacan diz, não, não está apaixonado por Sócrates. Tem outra coisa aí que vocês não estão prestando atenção. Tem alguma coisa em Sócrates que chama a atenção de Alcebiades. E essa alguma coisa é o que Lacan vai usar um termo do banquete que é a galma. O Sócrates tem nas mãos um objeto, que é o objeto a galma. E, na verdade, o interesse de Alcebiades não é pela pessoa de Sócrates, é por aquilo que ele supõe que Sócrates possui. E aqui nós chegamos a um conceito que é caríssimo dentro da psicanálise lacaniana, quando nós estamos falando de transferência, que é o SSS, sujeito, suposto, saber. Quando estamos falando de transferência, automaticamente estamos falando de sujeito suposto saber. O que é o sujeito suposto saber? A princípio, o sujeito suposto saber é algo que se endereça do analisante para o analista. Vai do analisante para o analista. Então, a crença de que o analista sabe alguma coisa sobre o sofrimento em questão deve-se ao sujeito suposto saber. Então, em Lacan, o analisante não ama o analista, ama o saber que supõe que o analista sabe sobre ele. E essa é uma diferença primordial na técnica lacaniana. O seu analisante não ama você. Aquela preocupação excessiva, né, que a gente vê. Ah, mas você fica doente, você está bem.
Aí traz presentes e manda um presentinho para a filha. Ah, eu vi que sua filha completou ano, eu trouxe um presentinho para ela, né? E aí os analistas que se enganam com isso, né? Que demandam amor dos seus pacientes, caem na casca de banana de acreditar que os seus pacientes os amam. E não. Me permitam dizer a vocês, mesmo talvez sem permissão, os vossos analisantes não amam vocês. Os vossos analisantes amam o saber que supõe que vocês sabem sobre ele. É diferente. Então, essa suposição de saber é o que é a transferência para Lacan. E aí ele vai chamar de, e aí é são termos que o Lacan vai usar no seminário 8 e aqui no seminário 11. O Lacan vai chamar a transferência de mola do amor. E por que mola do amor? Porque uma mola, ela tem alcances e ela tem limites. Então, a transferência lacaniana é a mola do amor, porque tem alcances e tem limites. E ter noção, ter dimensão de que a transferência ela tem alcance e ela tem limites, nos dá notícias do porquê alguns tratamentos não estão andando, de por que alguns analisantes não estão caminhando. É por isso que é muito importante, né? Eu costumo, quando eu falo muito sobre isso, sobre indicação, né? Eu gosto desse rolê de indicação, mas eu tenho algumas questões com relação à indicação de analista. Por quê? Geralmente, quando você indica alguém, né? Oh, procura fulano para análise. Fulano é muito bom. Fulano fala muito bem. Fulano se expressa muito bem. Quem tem transferência com fulano é você, não é essa pessoa que é candidata à análise. E aí, essa pessoa vai até o analista, né? Fulano vai até o analista, e fulano às vezes se identifica, mas às vezes não. Porque é importante que fulano conheça e escolha o seu próprio analista. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar por que isso é importante. Então, geralmente, quando não me escolhem como analistas, mas me pedem indicação de analista, eu digo, ó, tem três contatos aqui. Dá uma olhadinha no trabalho dessas três pessoas, né? Conhece um pouquinho como é que elas funcionam, né? Hoje o Instagram acaba sendo um cartão de visita. E aí, lê um pouco, se não tem Instagram, procura essa pessoa em outro lugar, no Google, procura se alguém já fez análise com ela, para ver se tem alguma coisa nela que te chama a atenção. Então, é uma questão, porque, veja bem, quando nós estamos falando de transferência, nós estamos falando do pivô da análise. Você pode ter divã, você pode ter um bom computador, você pode ter a melhor edição de vídeo para o Instagram, você pode ler de 8 da manhã à meia-noite, você pode já ter lido todos os seminários do Lacan, mas a transferência, ela não depende do que você faz. A transferência, ela não depende do que você está fazendo. É sempre de uma coisa outra, de uma coisa desconhecida, né? Por isso que esse rolê, né? A gente conversa muito nos grupos menores sobre divulga a agenda, não divulga a agenda. Não tem problema de divulgar a agenda, né? A clínica é sazonal, a clínica, os pacientes vão e vêm, né? Não sei por que os pacientes não estão chegando. Eu estou aparecendo, mas está chegando pacientes, enfim, né? E aí vai uma discussão outra, que não é o tema da nossa aula, mas a questão é, quem chega para você sempre chega de um lugar ou outro. Talvez a pessoa que te procura mesmo nem saiba por que te procurou. Só sabe depois.
Então, a transferência proposta pelo Lacan, ela é diferente da do Freud, porque no Freud nós vamos ter um manejo específico para transferência erótica, para transferência positiva, para transferência negativa. No Lacan, vai aparecer o ódio do analisante pelo analista, o analisante que se apaixona, que tem tesão pelo seu analista, pela sua analista. Isso vai aparecer. Mas isso vai estar na ordem do significante, e não de uma categorização de positiva, negativa ou erótica. Então, é importante que, em Lacan, a gente possa abrir mão desses detalhes freudianos, porque isso não se sustenta no, no Lacan. E aí, nesse mesmo seminário, né, o seminário 10, o Lacan ele vai fazer uma outra elaboração sobre transferência. Ele vai dizer que a transferência é um artifício engendrado por uma fala endereçado a alguém que escuta. É um artifício engendrado por uma fala endereçada a alguém que escuta. Então, o que se endereça e quem escuta. Duas figuras muito importantes na cena analítica. Quem endereça a fala e quem escuta. Né? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu vou falar sobre clínica com adolescentes. Nas supervisões eu falo muito disso. Costuma-se dizer por aí que a clínica com adolescentes é muito difícil. É, e eu discordo em alguma medida, porque o atendimento com adolescente ele não vai ser difícil se ele quiser estar lá com você. E é isso que nós, analistas, aonde nós mais pecamos, se é que cabe essa palavra. A gente recebe o adolescente e aí o adolescente vem com raiva, porque os pais obrigaram, porque a mãe deu um show antes de sair de casa. Óbvio que o menino vai chegar na sua presença e vai ficar de boca fechada. Você vai ofertar baralho, dama, jogo e não sei o quê, e baralho das emoções. E ele não vai falar. Na época que eu atendia presencial, isso era bem mais recorrente do que agora no online. Quando eu recebi um adolescente para análise, eu recebia, né, primeiro o adolescente, depois a mãe. E aí eu costumava, no contato inicial com o adolescente, perguntar: Você sabe por que você está aqui? Sei. Você quer estar aqui? Não. Aí a coisa já não acontecia, eu já conversava com a mãe, que eu não ia conseguir atender alguém que não queria estar ali. Ah, mas que profissional é você que não vai fazer por. Minha querida, seu filho não quer ficar. Por que você não fica? Né? Porque às vezes era a mãe que forçava o menino, mas era a mãe que precisava. Então, se o adolescente não quiser estar com você, não tem transferência. Né? Igual a galera barbada, né? 25, 27, 20, 30 anos, e quem vem procurar análise para esse povo é a mãe, é o pai. Quem faz transferência com você não é a pessoa, é o pai, é a mãe. Não, eu encontrei uma psicóloga que confio nela. Você confia. Então você deveria fazer análise. Não é seu filho, não é sua filha. Apresenta para a criança as opções que ela tem para escolher, se ela quer ir. Ah, mas ele não tem querer. Tem. Já começa o problema daí, você dizendo que seu filho não tem querer. Mas é uma outra discussão para, de repente, um encontro só sobre psicanálise infantil e adolescente, né? Mas estou fazendo esse recorte somente porque é importante, né, a respeito da transferência. O Lacan, ele também avança na elaboração e ele chega num ponto que eu acho muito importante para nós que trabalhamos com psicanálise, que é a única decisão que o analista pode tomar é não responder do lugar do suposto saber.
Isso eu trabalho muito em supervisão, nos grupos. Quem está nos grupos sabe disso, do quanto eu insisto nisso. O desafio do analista é sustentar o lugar da demanda sem responder a ela. É suportar, supor que sabe, sem saber. Então, o analisante, ele acredita que você sabe sobre isso. Doutora, eu vim aqui porque me disseram que você vai me curar. Aí é. Se nesse momento, né, eu gosto de brincar quando eu vou falar de neurose obsessiva. Se nós estivermos falando de um neurótico obsessivo, nesse momento em que você, caro analista, escuta isso do seu paciente e você devolve para ele algo do tipo, te disseram, mas eu não vou te curar, porque aqui não é lugar para isso. Nesse momento, a transferência cai por terra. Se for uma neurose obsessiva, é bem capaz de ele seguir o tratamento e cair num estado depressivo, por causa do trabalho de análise. Então, é importante, né? Eu costumo dizer isso, nas supervisões. Preste atenção no que o teu paciente está te dizendo. Não, porque eu vim aqui porque eu quero ser acolhido. Eu confio em você. E aí o analista, na intenção de querer manejar aquilo, o analista vai e diz, mas você não confia em mim. Você confia em você mesmo. Aí você se vê em mim. Nesse momento, o analista põe abaixo a transferência. O manejo para isso, né, a indicação para isso, quando o paciente chega dizendo, ó, eu confio em você, eu amo você, eu sonhei transando com você. E aí o analista quer manejar isso. Talvez não era eu no sonho, né? Talvez era outra pessoa, né? E aí outra casca de banana, quando na verdade o analista deveria, foi, transou comigo, como é que foi? Me conta desse sonho. E era como? Como é que, aonde era que esse sonho estava acontecendo? Tinha mais alguém no ambiente? Ah, então você acredita que eu vou curar você? Você precisa se curar de quê? De que é que você precisa se curar? É entrar no discurso do sujeito sem fazer uma barra aquilo que ele está te endereçando. Ah, não, me disseram que você é muito bom, né? Uma vez me procuraram assim, Humberto, me indicaram você porque disseram que você é carrasco, você não alisa. Aí se foi, como é que foi isso de que eu não aliso? Você quer um analista que não te alise? Eu não quero uma pessoa que massageie meu ego, não. Mas como assim? Como é que se massageia ego? Me ensina aí, me mostra como é que se massageia. E a análise foi acontecendo a partir dessa expressão carrasco, né? E aquilo foi dando notícias, obviamente, da história da pessoa, né? Mas aí, se você vai, você corrige o paciente. Não, eu sou carrasco. E a pessoa lá é uma escrota, né? Então, esse é um ponto para chegar no, 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 no momento muito importante desse nosso encontro de hoje, que eu gosto muito de falar, esse matema que eu vou apresentar para vocês, vocês encontram ele nesse texto da proposição de 67. É quando Lacan vai falar sobre a escola de psicanálise, e aí nesse texto Lacan vai apresentar esse matema que eu vou apresentar para vocês. Talvez algumas pessoas já devam ter visto em outras aulas que talvez porventura teria apresentado, mas eu insisto em apresentá-lo na intenção de que sirva para os estudos de vocês. Combinando com vocês para deixarem o mouse quietinho no canto da tela. E esse matema, apresentado por Lacan nesse texto da proposição de 67, se chama algoritmo da transferência. Transferência. Algoritmo da transferência. É como se nesse algoritmo o Lacan estivesse nos desenhando como é que a transferência ela acontece.
Qual é a estrutura da transferência? De que forma a transferência ocorre dentro do setting analítico? Vale lembrar que a compreensão de transferência para o Lacan, ela não serve para fora do consultório. Então, na psicanálise lacaniana, vocês vão ouvir a galera falando porque são vícios de linguagem. Mas não existe transferência de trabalho. Não existe, eu tive transferência com você, por isso eu estou aqui. Não, o que existe é uma simpatia. Você gostou do trabalho da pessoa e você está ali assistindo a aula dela. Transferência para Lacan, ela só acontece dentro da relação analítica. Essa transferência aqui. Pode ter outra, né? A freudiana, ela existe fora, ela existe nas organizações, na escola, nas relações de trabalho, de amor, de amizade, existe transferência. Mas essa transferência lacaniana desse algoritmo aqui, que eu vou mostrar para vocês, ela só existe na relação analista-analisante. Como sempre, o Lacan ele ensaia a fazer quase que uma equação. Em alguns matemas, essa barra que ele coloca, quando ele coloca um elemento em cima e um elemento embaixo, ela representa a castração. Não é o caso desse algoritmo aqui. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê não. A princípio, ele coloca um S, que representa o sujeito, uma seta que vai para fora dessa barra inferior. E essa barra, ela aponta para um SQ. E aqui vai as descrições para vocês poderem estudar melhor. Sujeito, significante qualquer. Eu vou montar o algoritmo todo e aí eu explico depois como é que funciona. Na parte de baixo existe o S, que também sinaliza o sujeito, e a cadeia simbólica. S1, S2, aí reticências, porque a cadeia continua, e o SN. Então, aqui nós temos o sujeito, aqui nós temos a cadeia simbólica, e aqui nós temos o significado. Sujeito, cadeia simbólica e significado. Como é que isso acontece na prática dentro do setting analítico? Imagine que esse sujeito aqui, ele vai te procurar por indicação no consultório. Então, ele está procurando análise, ele está em sofrimento. É uma pessoa que está sofrendo com crises depressivas. E aí ele começa a procurar indicações, e aí vai no Google, vai no Instagram, vai na lista de pessoas, de analistas que estão cadastrados numa escola de psicanálise, e aí ele começa a procurar um analista. Só que não é qualquer coisa que leva necessariamente. O que é que vai fazer o sujeito procurar você? Né? Podem ser várias coisas. Então, é porque a cor do teu cabelo, eu gostei da cor do teu batom. Eu tenho um paciente que chegou até mim porque ele viu, faz tempo isso. Eu estava com um amigo e aí eu postei um story de uma cerveja. Para quem não sabe, eu sou apaixonado em cerveja. E aí ele me procurou por causa da cerveja. Humberto, eu procurei você porque eu vi que você bebe. E eu tenho uma questão com álcool. E aí foi o início da análise dele. Ele está, depois de 3 anos até hoje.
E aí é isso que o Lacan vai chamar de significante qualquer. O que leva o sujeito para análise, o que leva o sujeito para te procurar, é um significante qualquer. Às vezes é a coisa mais trivial possível. É a cor da roupa, é o jeito de falar, é o tom de voz. É porque é mais velho, é porque é mais novo. É porque é isso, né? Eu tenho uma supervisionanda que ela tem tranças e ela é uma mulher negra e os pacientes que a procuram por causa das tranças, né? Porque dizem, são pacientes também negros e chegam para ela supondo que ela vai entender a questão do racismo, né, que está em jogo, geralmente no sofrimento de alguns sujeitos. Então, o significante qualquer é esse elemento da cadeia que leva o sujeito a te procurar, né? É bem, por isso eu gosto muito de fazer isso na primeira sessão. Tá, como foi que você chegou até mim? Não, eu vim por indicação, eu vim para o Instagram, eu vim por isso, eu vim por aquilo. Saber por que o sujeito foi até você, te procurou e não procurou a Mariazinha que atende e subloca o consultório com você, é muito importante, porque esse é o significante qualquer da transferência. Então, nesse primeiro patamar, nós temos o sujeito que procura o analista por um significante qualquer. Em contrapartida, né, aqui embaixo, nós temos uma outra organização. Nós temos três, poderíamos separar em três partes. Temos o sujeito, a cadeia simbólica, representadas por um S1, S2, e reticência, S3, S4, S5, e o significado. Qual é o sentido geral dessa parte inferior do algoritmo da transferência? É uma parte que o analista, a maioria dos analistas ignoram muito, né? Aqui está o ponto mais importante do algoritmo da transferência, que é o saber está sempre do lado do sujeito. O saber está sempre do lado do sujeito. Ah, o paciente chega para você, e aí, fulano, eu quero saber, me ajuda aí a decidir, termina ou não termina esse relacionamento? Faço ou não faço esse curso? Estou com dúvida nessa linha de mestrado. Queria sair do emprego. Estou esperando você me dizer. Quando o analisante, por exemplo, nem diz isso, né? E aí o analista, imbuído pelas suas questões sintomáticas, chega na supervisão e diz: Humberto, o paciente está me pedindo. Tá, me diz aí quando foi que ele te pediu. E aí o analista não consegue localizar esse pedido. E aí é um pedido que não foi feito, né? Que está demandado ao analista. Me diga o que fazer. Me ensine como fazer. Você acha que técnica de respiração vai me ajudar nessa crise de ansiedade? Você acha que meditação, eu fazer uma reza, vai me curar dela? E aí vai ser essas falas que são muito recorrentes no consultório, que eu acho que não foi só eu que escutei até agora. Por aí, acho que suponho, estou supondo a vocês que já apareceu essas falas por aí. E o ponto do algoritmo da transferência é o saber que é endereçado ao analista precisa voltar para o analisante em forma de questão. Ah, e o paciente chega e pergunta: o que é que eu faço? O papel do analista não é perguntar: o que é que você quer fazer? Não é isso. O que é que você quer fazer da vida? Não. Tá, mas me conta, quais são as suas opções? Né? Quem trabalha com adolescentes se depara muito com isso, até quem está em momento de transição de carreira, o paciente chega e diz assim: Fulana, querido analista, estou em dúvida, eu não sei para qual profissão mudar. Queria que você me ajudasse, me dissesse o que é que eu devo fazer. E aí o analista, na ânsia de querer devolver, vai dizer: "Tá, o que é que você quer fazer? Mas isso não é devolver.
Às vezes é causar mais angústia, porque o paciente realmente ele não sabe necessariamente conscientemente. O saber ele vai estar na relação analítica. O caminho não é perguntar o que você quer fazer, não. Quais são as suas opções? Vamos pensar junto, né? Não, eu estou nesse trabalho agora, eu trabalho com TI, mas estou querendo mudar, fazer psicologia ou fazer gastronomia. Nossa, mas são áreas diferentes. O que é que te atrai num, o que é que te atrai no outro? E com o sujeito, o analista vai produzindo esse saber sobre o próprio sintoma do sujeito. O analista não sabe. O analista é suposto, ao analista é suposto saber. Então, esse é o ponto da transferência. E aqui eu quero chamar bem a atenção de vocês, porque isso é um elemento muito interessante. Para quem nunca ouviu falar, deixa eu ver se eu consigo. Tem uma expressão chamada acting out. Tem um capítulo, eu não vou lembrar agora exatamente, porque eu nem havia pensado nesse capítulo para trazer para cá hoje. Só me veio à cabeça agora, que é um capítulo do Seminário 10 da Angústia, que se chama Acting Out e Passagem ao Ato. Acting Out significa ensaio da ação. E o Acting Out, ele anda lado a lado com a transferência. E isso aqui é bem perigoso no consultório, né? Dentro dos atendimentos que nós conduzimos. Por quê? O que seria o acting out, né? Ele está do lado da transferência. A transferência, ela é um artifício engendrado e endereçado ao analista. Uma vez que o analista não maneja essa transferência produz acting out. E geralmente, acting out são perigosos no consultório, porque podem fazer com que o sujeito deixe o tratamento, numa melhor das hipóteses, mas pode fazer, por exemplo, já aconteceu, inclusive eu estava ouvindo um caso em supervisão hoje que aconteceu justamente isso. A paciente, ela dizia à analista, que gostava de vir à análise, e aí tem todo um contexto, tá? Eu estou fazendo só um recorte. Gostava de vir à análise porque a análise era um lugar de acolhimento. E aí a analista, tomada pela ânsia de Lacan, disse para a paciente que lá não era um lugar de acolhimento, era um lugar de análise. Curiosamente, essa paciente falta 3 semanas seguidas após essa intervenção. E aí, dentro do contexto desse caso, que tem vários outros elementos, a paciente fez um acting out. Por isso que é importante, né? Não é que tem que fazer isso, mas o paciente saiu do consultório, se questiona o que é que está em jogo naquela saída, se não foi um acting out. E aí o paciente ele vem para a sessão e ele começa a dizer para você: estou com vontade de deixar o tratamento. Não estou muito bem aqui, não estou me sentindo como eu gostaria de me sentir. E aí o analista, sem muita vontade de estar ali, por que você não deixa? E aí o paciente vai e concretiza a passagem, né, ao ato de sair do tratamento. Então, o acting out, ele está do lado da transferência, sempre à espreita para congelar o tratamento. E a transferência é uma coisa muito melindrosa na clínica. E o nosso cuidado e a nossa atenção precisa estar justamente nela. É por isso que essa análise do significante qualquer, do sujeito, do saber, ele precisa estar em jogo, né? Eu costumo fazer essa pergunta aos meus supervisionandos, tá? Você
está atendendo esse paciente, mas qual é o significado da transferência? Não, não sei. Mas não é que não sabe, é que talvez nunca tenha parado para pensar. Porque a leitura do caso, à luz da transferência lacaniana, ela nos ajuda exatamente a pensar naquilo que vai escapando, né, dentro da lógica do funcionamento transferencial. E eu trago-lhes uma outra citação do Lacan, ainda do Seminário 11, desse capítulo que eu lhes indiquei, o capítulo 10, onde o Lacan vai dizer assim: há um outro emprego do termo transferência que merece ser distinguido. Quando dizemos que ela estrutura todas as relações particulares a esse outro que é o analista, e que o valor de todos os pensamentos que gravitam em torno dessa relação deve ser conotado de um signo de reserva particular, donde a expressão que é sempre colocada numa nota, como uma espécie de parêntese, de suspensão e mesmo de suspeita, quando é introduzida a propósito da conduta de um sujeito, ele está em plena transferência. Isto supõe que todo o seu modo de acepção está reestruturado sobre o centro prevalente da transferência. Quando Lacan ele vai falar sobre a relação do sujeito com o saber, ele vai trazer nesse. Ele primeiro apresenta no seminário 10, depois traz para cá, para o seminário 11, uma frase que é muito bonita, né? Que geralmente algumas pessoas usam em posts relâmpagos, que é: aquele que eu suponho saber, eu amo. Aquele que eu suponho um saber, eu o amo. Que aí ele coloca o amor e o saber lado a lado. Então, na verdade, o analisante, ele não ama o analista. Ele ama o saber que supõe que o analista sabe, né? Humberto, e quando uma análise termina, né? Ou quando o paciente vai embora? São muitas razões que não dá para a gente catalogar todas elas. Mas, pelo que eu observo no consultório, no meu consultório, no consultório alheio, que eu adoro escutar também, geralmente são acting outs, né? Costumeiramente, o que faz o paciente sair do tratamento são acting outs. O paciente está ali, indo, 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 e aí chega num ponto, o analista não maneja o que precisaria ser manejado e a coisa congela, né? E uma fala congelada é pior do que sei lá, um adoecimento, enfim. Então, quando a gente pensa a transferência, a gente pensa sobretudo nesse outro lugar do analista. Por isso que ser analista não é só escutar, né? Tá longe de ser analista e só escutar. E aí eu queria ouvir agora vocês, as questões, as dúvidas, as contribuições. Quem vem? Tá todo mundo ok? Clarice? Ah, eu fiquei pensando em relação à indicação, quando uma outra pessoa indica. Eu fiz escuta por muito tempo, assim, dentro de escola estadual, né, escola pública. Quando tinha um encaminhamento que tinha normalmente era um orientador educacional que já estava em atendimento de uma criança ou adolescente, e quando aquele vínculo já estava estabelecido com aquele professor, me parecia que a transferência já chegava meio que instalada, sabe? Porque eu confio em quem tu confia. A coisa andava. E os meus casos, os melhores casos que eu tive na minha vida, foi esses tipos de encaminhamentos. Era uma coisa assim que eu.
E agora tu falou isso assim que nem sempre o encaminhamento funciona, né? Que isso eu concordo, claro que nem sempre também chega até a pessoa, né? Mas eu vi isso e que a coisa andava mesmo. Ótimo comentário, Clarice. É porque nesse caso nós estamos falando de um outro vínculo. Eu já estive também na psicologia escolar, entendo o que você está falando e Uhum, concordo com você, né, que os casos de crianças e adolescentes que mais duraram foram casos que outrora eu havia atendido na escola. Contudo, ali é um outro vínculo. Por exemplo, eu passei 2 anos na psicologia das organizações. E os casos eram uma beleza, do tanto que produziam, né? Pacientes que vinham da psicologia das organizações para ser atendido por mim no consultório. E aí nós estamos falando de um vínculo institucional. uhum, É igual, por exemplo, quando você atende na clínica escola da Universidade de Psicologia. O vínculo é institucional, porque você não sabe a princípio, né? Você não tem critérios para escolher aquele sujeito que vai te atender. É um pouco diferente da instituição escola, organização, da justiça, por exemplo, mas é um vínculo institucional. Então, quando há uma instituição entre eu e você, por exemplo, não sei se tem alguém aqui que trabalha com plataforma de atendimento de valor social, se alguém já trabalhou, enfim, né? Na plataforma, você tem uma instituição entre você e o seu paciente. Então, primeiro, a pessoa chega na instituição, depois chega em você. E aí a transferência vai sendo feita, né? E aí é uma transferência outra, vai sendo feita por via, né? Por procuração, quase. Mas eu super entendo o que você está dizendo e concordo, uhum, né? Nesse sentido da instituição, os casos que funcionavam, que também aconteceu comigo. É... Só que é uma coisa ou outra, né? A gente está ali como psicólogo. E por uhum, mais que a nossa escuta ela seja atravessada pela psicanálise, nós operamos ali enquanto psicólogos. Não sei se te ajuda a pensar essa dimensão do ponto. uhum. Sim. Ótimo. Raniel falando sobre acting out. Para eu falar um pouco mais sobre o acting out. Falo sim. Indico, né, reindico esse texto, esse capítulo do Seminário 10 para vocês lerem. Acting out e passagem ao ato. Mas o acting out é uma coisa que a gente fala pouco, porque a gente parece que ignora. Mas o acting out ele acontece mais do que a gente imagina. É só você pegar os seus casos no consultório e observar como eles estão caminhando. Observe os manejos que você está fazendo. Observe o que o paciente está te dizendo. O paciente ele vai dando notícias que ele vai embora antes de ele ir embora. E isso depende do analista perceber que o paciente está indo embora antes de ele estar indo embora. Não que tem que perceber, mas ninguém vai embora sem avisar. E na clínica psicanalítica é, isso é mais claro do que em qualquer outro lugar. É igual a paciente que pede para o pai comprar pão, porque ela queria muito comer pão, mas o pai diz que, o pai olha para ela e diz, ó, mas você quer comer pão? Vai você, eu cheguei agora da rua. E ela entra numa crise de ansiedade, porque na verdade a paciente não queria pão. Ela queria que o pai a amasse através daquele ato, né? Queria a atenção do pai. Meu pai foi comprar pão para mim. Era capaz do pai chegar com pão e ela tá sem fome de pão. Porque o que ela queria era que o pai fosse buscar pão para ela. Então, essa lógica, né, é uma coisa que eu insisto muito. Quando o paciente está te dizendo o que ele está te dizendo o quê? Tem uma coisa na linguística que pode nos ajudar muito na psicanálise lacaniana, que se chama semiótica linguística. É você
se perguntar o que é que o texto está te dizendo. Porque o texto, geralmente, o que nós lemos nos diz outra coisa do que aquilo que está escrito. Trazendo isso para a clínica, o paciente, ele sempre te diz outra coisa do que aquilo que ele está te dizendo. E esse é o trabalho do psicanalista lacaniano. E aí está o ponto do acting out. O problema da clínica lacaniana é escutar só o que o paciente diz. Se você só escuta o que o seu paciente diz, é bem capaz que a transferência fique por ser manejada. E aí é um outro desafio, né? Humberto, você pode fazer uma diferença entre o conceito de transferência e o de pulsão, trabalhado na aula de ontem, achei bem semelhante. Eu não sei, Carol, em que ponto você achou semelhante, mas são conceitos bem diferentes. Porque a transferência, ela está para a relação com o analista. E a pulsão está para a relação com o outro. Esse outro que não necessariamente é o analista. Né? Quando a gente volta um pouco a Freud, a gente vai chegar num termo que Freud cria que se chama neurose de transferência, que é uma neurose postiça formulada na relação com o analista, que serve apenas para a relação analítica. Então, o laço transferencial que o sujeito estabelece com o analista só serve para análise. A pulsão, ela tem uma relação outra com outro que está fora da análise, com aquilo que o sujeito vive fora da análise. Né? Porque uma vez me perguntaram, né? Humberto, eu vou falar de quê na análise? Né? Eu não tenho sofrimento, eu não tenho... A vida. Mas aí eu tenho uma hipótese, né? Essa hipótese é minha, não é nada teórica, que a gente se analisa do jeito que vive. Né? Do jeito que a gente vive é o jeito que a gente se analisa. Então, a nossa vida, a nossa análise vai se aproximar do modo como nós vivemos. Então, o ponto da pulsão, ele se entrelaça com o conceito de transferência, mas não é a mesma coisa. A semiótica linguística é algo que se estuda ou é bagagem da prática? É algo que se estuda, Bruna. Não, o Lacan não fala da semiótica, é uma coisa que eu gosto de estudar. Você pode dar uma pesquisada depois. Inclusive, tem um livro. Ai, deixa eu indicar um livro para vocês. E esse, se eu puder dizer para vocês, comprem. É um livro que eu vou dizer para vocês, comprem. É, não é um livro de psicanálise, é um livro de linguística. Deixa eu ver se eu encontro. É, eu já indiquei ele em um outro momento. As palavras. É um livro do Ian Day. Deixa eu ver se eu encontro, porque eu nunca guardo. É, talvez eu não encontre agora. Irandê. Deixa eu ver aqui se é isso. Ah, encontrei. O livro, ele tá bem baratinho na Amazon, inclusive. O livro é Lutar com as Palavras. Ele é bem pequeno. O autor é Irandê Antunes. É, esse aqui, ó. Ele é um amarelinho. Lutar com as Palavras, Irandê Antunes. Esse livro aqui é um presente, minha gente, que é um tesouro escondido. Ele fala sobre figuras de linguagem, ele fala sobre a semiótica linguística, e ele vai, parece que foi o Lacan que escreveu, porque ele nos ajuda a pensar as figuras de linguagem e a gente consegue aplicar isso à clínica, escutando, por exemplo, quando o paciente faz uma hipérbole, quando o paciente se serve de uma metáfora para dizer do que está sentindo. Então, para quem gosta de fazer leituras avulso, esse livro, assim, é um presente. Eu tenho ele comigo sempre. E bora de empilhar mais um livro. Vamos de empilhar.
Mais questões? Alguém tem mais alguma dúvida, algo a acrescentar? Fiquem à vontade. Humberto, esse matema da transferência analítica se aplica igualmente a todas as estruturas clínicas? Boa pergunta, Carol. Não. Esse matema é o matema da neurose, tá? Porque a transferência, e aí é importante fazer essa diferença. A transferência neurótica é uma transferência simbólica. A transferência psicótica é uma transferência imaginária. E a transferência da perversão, ela equipara-se também à neurose, porque está do lado da neurose, a perversão. Né? Neurose e perversão de um lado, psicose do outro. Então, transferência neurótica e perversa simbólica e transferência psicótica, transferência imaginária. Então, na psicose, a transferência ela se manifesta de uma outra forma. Ela é mais concreta. Na neurose, o paciente supõe que você sabe sobre ele. Na psicose, o paciente tem certeza que você sabe sobre ele. E isso é inquestionável. E aí, o papel do analista na psicose é diferente da neurose. Enquanto na neurose o analista causa desejo, na psicose o analista secretaria o alienado. Outras diferenças também sobre posições do analista, né? Enquanto de um lado causa desejo, do outro apenas secretaria. Mas uma ótima pergunta essa sua, Carol. Mais alguém? Amanhã nós vamos para a nossa última aula, será sobre repetição. E a aula de amanhã é um primor, porque existem muitos equívocos sobre o conceito de repetição. Assim como existe muitos equívocos sobre os outros conceitos também. Se possível, leiam esses textos que eu indiquei para vocês. Procurem também outros materiais teóricos. Não fiquem aprisionados somente ao que eu estou dizendo. Não se aprisionem a quem vocês escutam. Né? Tem mais do que nunca, eu gosto sempre de indicar, é uma pessoa que eu sou fã de carteirinha, sou babão mesmo, que é a Michelle Romão Faria. E tem uma aula dela no canal no YouTube dela sobre transferência. Deem uma olhada nessa aula, é uma aula um pouco mais longa. Não se limitem a escutar apenas uma pessoa. Escutem outras. Vão a outros lugares escutar também. Deixa eu ver aqui, tem umas questões. O que significa secretariar? Uma boa pergunta para ficar para uma outra aula. Humberto, pensa em trazer sobre neurose, psicose e perversão novamente. Raniele, inclusive eu vou aproveitar, mas porque está tendo muita informação para nos sobrecarregar. Mas além de lembrar para vocês que sexta-feira é o último dia para as inscrições do curso de Introdução a Lacan, para quem quiser se inscrever. Lembrar que as vagas para os grupos de supervisão estão abertas, e esse é um grupo que eu só vou propor quando encerrar essas inscrições do início de fevereiro, que se chama, eu inventei um nome, um enfeite, né? Que psicanalista gosta de enfeitar. Laboratório Clínico das Estruturas Clínicas. É um grupo de estudos que vai ter duração de 3 meses, em que nesse grupo nós vamos estudar o mecanismo e o funcionamento das estruturas clínicas em Lacan. Mas aí, em breve, eu trago mais informações, né, respondendo essa pergunta da Ranieri. Mas, enquanto isso eu não lanço, deem uma olhada nas aulas que tem no YouTube. Tem, acho que 6 aulas que eu falo sobre estruturas clínicas. Deem uma olhada nas aulas, vejam o material que tem por lá. Vai ajudar vocês até que eu lance essa proposta agora em fevereiro. E amanhã a gente se encontra para a nossa última aula sobre repetição, tá bom? Um beijo, bom descanso para quem vai trabalhar ainda. Bom trabalho, até amanhã.